Bom dia, sejam bem-vindos a mais um tema de dia aqui na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com Humberto Ferreira, jornalista 00, e hoje vamos analisar a vitória do Sporting em Alvalade, frente ao Vitória Sport Clube, por 5-1. Os Leões voltaram às vitórias após 5 jogos sem ganhar e acabam por ser um resultado que aquece a luta pelo segundo lugar. Humberto, vamos olhar para este jogo e começo por te perguntar se foi um triunfo categórico da turma de Rui Borges. Bom dia, Diogo. Foi efetivamente um triunfo categórico. Deu um bocadinho até a sensação de que o Sporting queria demonstrar a todos os duvidosos a equipa que era. É uma equipa que apresenta um grau de eficácia elevadíssimo. É óbvio que aproveitou bastante os erros que o Vitória deu, o Vitória de jogo aberto, um Vitória a tentar discutir o jogo e por isso mesmo a sofrer bastantes golos, mas nem sempre acontece este outro lado da eficácia. E o Sporting, além de ter criado muitas oportunidades, foi muito eficaz nas oportunidades que criou. Basta recordar que ainda teve lances de golos anulados, teve lances quase perdidas, clamorosas. Estou-me a lembrar na primeira parte, uma grande defesa do Charles, a um lance quase maradoniano de Daniel Bragança, depois um outro lance de Francisco Trincão. Portanto, é um Sporting que tem muitas oportunidades, de facto, para conseguir ganhar este jogo, demonstra uma grande eficácia, mas, acima de tudo, eu acho que é uma resposta imponente por parte do Sporting. Apesar do Futebol Clube do Porto já ser campeão, a equipa de Rui Borges, que ao longo deste último mês, concretamente destes 5 jogos, se quisermos, parece que foi colocada em causa. De repente, a equipa chega e numa semana quase limpa de trabalho consegue demonstrar um jogo muito seguro, muito coeso, muito concentrado. Curiosamente, o golo sofrido acaba por ser, se calhar, até um alarme e um alerta que a equipa tem e terá para os próximos jogos, porque é efetivamente um lance caricato ou trágico e que pode colocar a equipa no nível de alerta que no início teve e que no final deixou de ter. E, portanto, aquele golo até pode trazer benefícios, utilizando aqui a expressão, apesar de ser um golo sofrido da forma como foi. A verdade é que o triunfo do Sporting é um triunfo sem mácula perante um Vitória muito frágil no capítulo defensivo. É isso mesmo, Humberto. Acabaste de dizer, apesar do autogolo, acaba por ser um jogo de sentido único, uma vitória expressiva. E eu pergunto então, o que é que mais te surpreendeu neste jogo? As dinâmicas da forma como o ataque conseguiu, no fundo, desde muito cedo, criar muitas oportunidades e ter muita personalidade, é algo, eu diria que, bastante demonstrativo da grandeza deste grupo do Rui Borges. Muitas vezes vimos durante a temporada o treinador a defender o seu grupo, a falar sobre a forma como a equipa trabalhava, a elogiar a capacidade de resiliência e de luta da equipa do Sporting, e eu diria que depois dos últimos 5 jogos, muita gente ter colocado em causa, inclusive é o próprio treinador, a forma como o Sporting entra em campo, a forma como conseguiu criar tantas oportunidades e criar uma avalanche ofensiva tão grande, é de facto a nota mais positiva que o Sporting pode levar deste jogo. A equipa, mais do que seguir à risca o plano, que eu acredito que noutros jogos também tenha conseguido fazer, neste conseguiu dar a resposta para fora de que nós continuamos a ser a equipa que ganhou 2 títulos de campeão nacional seguido. E eu acho que essa é de facto a maior resposta que o Sporting pode dar e a equipa do Sporting dá para estes 2 últimos jogos que vamos ter ainda do campeonato. Olhando para a frente, o treinador acabou de renovar contrato. Curioso também a mensagem subliminar que Rui Borges apresenta neste jogo, com uma camisola, um outfit diferente do treinador, e estas mensagens são bastante importantes, com a camisola a dizer devoção, é um dos lemas do Sporting, e portanto aquela mensagem de Rui Borges é de facto passar para fora aquilo que ele sente e que por vezes pode ter alguma dificuldade de mostrar de forma exterior. E eu diria que a forma como o Sporting joga, a forma como o treinador depois consegue também passar de forma subliminar esta mensagem, é as notas mais positivas que eu trago do jogo. A nota negativa é efetivamente a forma como o Sporting acaba por sofrer o golo, numa altura já de algum relaxo, e que pode dar aqui um clique de alerta diferente para estes 2 jogos que faltam.
Ainda que o título já esteja entregue ao Futebol Clube do Porto, o Sporting continua na luta pela Champions, pelo segundo lugar. Sim. Eu pergunto E é uma luta muito importante. Muito importante, são milhões que estão em jogo. Claro. E eu pergunto-te, Humberto, desta forma, se achas que o Sporting está mais forte para esta reta final, para estes 2 jogos que estão em falta por disputar? Eu acho que o Sporting vai apresentar-se muito mais forte. O seu Joker Yulman, vamos lá ver, o seu ponto de recuperação ou não para os jogos que faltam do campeonato. Eu acho que o facto do Sporting ter estas semanas limpas a partir de agora vai fazer com que a equipa se possa efetivamente concentrar nos jogos que vai ter em frente. O Sporting tem uma deslocação difícil a Vila do Conde, mesmo que a equipa do Rio Ave já esteja, no fundo, tranquila, e termina com o Gil Vicente, que ainda poderá estar na luta pelo quinto lugar, mesmo sendo em casa, e eu acho que sendo em casa é naturalmente muito mais favorita a equipa do Sporting, e portanto eu acho que o Sporting vai abordar estas 2 próximas semanas, eu diria com menos pressão, ainda assim. Olhando para a pressão do Benfica e a pressão do Sporting, são 2 pressões diferentes, se quisermos, e acho que a do Sporting acaba por ser menor, porque nesta altura está a correr por trás, e sente que a forma como o Benfica claudicou, e com todas as críticas que o Benfica fez no jogo em Famalicão, transporta para o Sporting uma tranquilidade diferente. Mesmo que os milhões da Liga dos Campeões, a meu ver, sejam mais problemáticos para o Sporting do que para o Benfica. Isto olhando na dimensão das 2 equipas, o Benfica já sabe que vai fazer alguns ajustes e naturalmente tem que ter algumas vendas mais fortes para acontecer também no seu mercado, até porque não foi Mourinho que fez as contratações de início da época. O Sporting é diferente. Acho que se o Sporting não ir à Liga dos Campeões vai obrigar a vender jogadores que possivelmente poderiam não ser vendidos, porque aqui estamos a falar de uma dimensão de valores em que não é apenas um que ganha, é o outro que não ganha. E o facto de ter um adversário direto para a próxima temporada a poder estar na Liga dos Campeões e o outro não estar, vai transportar naturalmente esta pressão, possivelmente maior para o lado do Benfica, porque está nesta altura numa posição de Liga dos Campeões e o Sporting não está nessa posição, além do calendário, que é naturalmente, parece mais favorável à equipa do Sporting. Humberto, já fomos falando ao longo deste tema de e para fechar pedia-te uma análise mais detalhada ao que está em jogo para estas 2 jornadas, tanto para Sporting como Benfica. O que é que podemos esperar destes 2 últimos jogos da Liga Portuguesa? Ora, nesta altura que estamos a gravar, ainda não é conhecido o horário de que será a próxima jornada, mas os calendários da Liga assim delimitam que estas 2 jornadas que faltam tenham que ser disputadas no mesmo horário para as equipas que estão nas respectivas lutas, salvo algumas exceções, mas o caso de Benfica e do Sporting inevitavelmente vão jogar os 2 no mesmo horário nas próximas 2 rondas. O Benfica tem um calendário mais difícil, o Benfica recebe o Braga, eu diria que é um Braga que vem numa ressaca europeia, mas pode ser uma ressaca feliz e, portanto, naturalmente, é um jogo que o Benfica pode jogar também com esse cansaço do Braga, mesmo sendo um adversário muito difícil, e termina no António Coimbra da Mota, na Amoreira, contra o Estoril. E o facto de terminar contra o Estoril é também uma equipa que gosta de jogar bom futebol e é um terreno tradicionalmente difícil para o Benfica. O Sporting, como já dissemos, vai a Vila do Conde e recebe também o Gil Vicente no fecho do campeonato. É um calendário mais, eu diria, acessível e é naturalmente também um calendário mais com equipas que já vêm com assuntos resolvidos. O Benfica está numa questão diferente, o Braga ainda está na luta pelo 4º lugar e, portanto, não tem o 4º lugar totalmente fechado e este jogo pode ditar esse caminho e, portanto, eu acho que o Benfica tem um calendário mais difícil perante 2 jogos de cada uma delas, em que naturalmente são favoritos, os 2, mas que vão ter este trabalho em ter que o mostrar em campo. Eu acho que esta jornada trouxe novamente isso, mas isto é tudo uma roleta russa, e se olharmos já uma semana, o Sporting parecia que estava a claudicar imenso e que ia agora acusar a fatura de 5 jogos seguidos, de repente aparece a mostrar-se com um nível exibicional enorme e a conseguir golear a equipa de Vitória. Portanto, com esta jornada agora que vamos ter pela frente, depois do que aconteceu, dizemos que o Sporting parece estar mais motivado para alcançar o 2º lugar. Mas no jogo é que vão provar as equipas o que são capazes de fazer, sendo que o Benfica, naturalmente, no olhar nu e cru aos calendários, tem um calendário mais complicado que o Sporting. Algumas frentes ainda em aberto, veremos o que estas 2 jornadas nos reservam. Obrigado, Humberto, obrigado a todos que nos assistiram.
Aproveito para recomendar um novo episódio do 5 para 4, o podcast do 00 sobre a modalidade do futsal, e onde foi abordada a última jornada da fase regular da modalidade, da Liga Placar neste caso. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.